Está começando Alerta Online. Alerta Online. Com Bruno Ataíde. Segunda-feira, 4 de outubro de 2021. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do Alerta Online, que já está começando. E no programa de hoje, um caso absurdo que aconteceu na semana passada aqui em João Pessoa. Um menino de 13 anos que foi abusado por um motorista de van escolar. Olha o perigo. João Lucas Duarte já está aqui na tela com a gente, porque ele está acompanhando também esse caso. O suspeito foi identificado como Aleph dos Santos, de 27 anos. Ele é casado e tem filhos. Já foi, inclusive, processado outra vez por armazenar material de pornografia infantil. João Lucas está no condomínio onde esse abuso aconteceu e traz mais detalhes pra gente. Caso revoltante, né, João? Pois é, Bruno, realmente é um caso revoltante. É o seguinte, este homem começou a fazer transporte escolar, só que clandestino, porque ele não tinha um cadastro no sindicato dos transportes escolares aqui da cidade. E aí ele começou a conversar pelo WhatsApp com um desses jovens, um desses adolescentes que iam nesse transporte escolar clandestino. Aconteceu que depois de algumas conversas, este homem decidiu pagar R$150 para abusar desse jovem. Isso aconteceu nessa garagem deste prédio aqui, que fica no bairro Jardim, São Paulo. Só que o que aconteceu foi que o pai desse jovem, Bruno, ele viu as mensagens deste homem com o filho e acabou denunciando a polícia. O jovem confessou que ele realmente havia abusado dele e que havia pagado R$150 por isso. A polícia tentou prendê-lo em flagrante e ele fugiu em direção perigosa, mas foi preso depois de um tempo. Vamos ver agora uma sonora que eu fiz com o delegado sobre esse caso. Ele, na tarde desta terça-feira, esteve em contato com um jovem de 13 anos de idade que era transportado na van de transporte escolar, que, segundo chegou ao conhecimento da polícia, era dirigida por esse autuado, de iniciais AS, e ele teria praticado sexo oral nesse adolescente durante o dia desta terça-feira. À noite do mesmo dia, ele manteve contato telefônico via mensagens de texto, pelo aplicativo WhatsApp, com um outro adolescente, que também era próximo do anterior, e marcou de se encontrar com esse adolescente no condomínio onde foi identificada essa ação dele. Chegando ao local, o pai do primeiro adolescente tentou discutir com ele, foi procurar tirar satisfações com ele, e ele se evadiu da localidade apressadamente, fugiu, e a polícia já estava prestes a chegar ao local. Houve uma perseguição, encontrou em Tambaú esse sujeito. Ele foi capturado, conduzido para a delegacia de polícia, para a central de flagrantes, local onde o doutor Afrânio, que é o delegado plantonista, fez a autuação dele na forma do artigo 217-A do Código Penal, o crime de estupro de vulnerável, cuja pena é de 8 a 15 anos de reclusão, por ele ter praticado essa primeira conduta contra esse primeiro adolescente. No momento em que ele foi preso, os policiais que conduziram observaram que ele tentou se desfazer do telefone celular em que ele se encontrava. Possivelmente, razões óbvias, porque continha material que pesava em seu desfavor. Esse telefone foi apreendido, encontra-se em poder da Polícia Civil. Será solicitada a autorização judicial para a realização de perícia nesse equipamento. O veículo em que ele se encontrava, que possivelmente foi o veículo utilizado para a prática do estupro anterior de vulnerável, foi também apreendido e será também, certamente, pela autoridade policial requisitada uma perícia para que se dê seguimento a essas investigações e com o objetivo de se descobrir efetivamente qual é o grau de periculosidade desse sujeito e quantas situações dessa natureza ele já praticou contra outros eventuais adolescentes, já que ele trabalhava num segmento em que ele mantinha muito contato com adolescentes. É importante esse tipo de cobertura aqui para que se orientem os pais de crianças e adolescentes que eventualmente contratem serviços de transporte escolar
ou quaisquer outros em que deixem sob guarda de terceiros o seu, vamos dizer assim, maior patrimônio, apesar de patrimônio aqui ser colocado no sentido figurado, ter muito cuidado, porque é preciso observar o comportamento. Sabemos que a maior parte das pessoas que labutam nesse segmento são pessoas idôneas, são pessoas que trabalham honestamente, mas como em qualquer atividade, existem pessoas que buscam locais onde tenha maior facilidade para realizar suas empreitadas criminosas. E aí, um sujeito que tem essas características e deseja atuar contra crianças e adolescentes estará no local adequado para ele, porque ele teria toda essa facilidade. Então a gente orienta que os pais, familiares, observem o comportamento, verifiquem a empresa se ela está correta nas suas certificações, na hora de contratar, saiba o histórico da pessoa que vai dirigir o veículo, ouça a opinião de outros pais que também tenham crianças ou adolescentes transportados nesse veículo, justamente com o objetivo de minimizar os riscos que o seu filho ou filha esteja passando em uma situação dessa natureza. Exatamente, é importante ficar atento aos sinais apresentados pelas crianças e adolescentes, né, como disse o delegado Pedro Ivo, e a gente também reforça a importância do diálogo entre pai e filho. É importante manter essa conversa para que o filho consiga desabafar, realmente fale se aconteceu alguma coisa. Esse rapaz aí de 27 anos, a suspeita é de que ele não tenha abusado somente um adolescente, ou seja, esse adolescente. Se em um dia, uma tarde e uma noite, ele é abusado de 2, imagine a quantidade de vítimas que existem, né? Principalmente por ele trabalhar aí nessa área de transporte escolar de crianças e adolescentes. Então os pais têm que ficar atentos, as crianças também, os adolescentes, é importante falar para os pais, não tenham medo, falem com seus pais para que pessoas como essa sejam presas. E a gente agora vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma reportagem exclusiva sobre o fácil acesso dos adolescentes às drogas aqui em João Pessoa. Nossa equipe acompanhou com exclusividade um adolescente de 15 anos durante uma negociação com o traficante e a gente volta em instantes, não sai daí. Alerta Online. Alerta. Todo dia um novo dia, despertamos com alegria, somos a Rede B. Informando sobre a cidade, clima e todos os destaques, atual e singular. Somos a Rede B, levando a informação a você. Da Europa internacional ou da nossa capital, os destaques no jornal, integrando a Paraíba através da notícia. Somos a Rede B, levando a informação a você. Rede B TV, jornalismo autêntico. Alerta Online desta segunda-feira de volta e atenção estudantes, o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal da Paraíba aprovou uma bonificação estadual para alunos de escolas públicas, privadas ou alunos que tenham obtido aí o certificado de ensino médio pelo EJA ou ENSEJA. Essa bonificação vale para a nota do Enem. Quem tem os detalhes é o repórter João Lucas Duarte, que está de volta aqui com a gente. Oi, João. Oi, Bruno, boa tarde. No dia 24 do mês passado, o CONCEP da UFPB decidiu por uma bonificação para a nota do Enem de alunos que estudam e moram aqui no estado da Paraíba. Eu vou conversar agora com a pró-reitora de graduação, Silvana Maciel. Muito boa tarde, professora. Como é que vai funcionar essa bonificação? Então, boa tarde, né? Boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo. É importante que a gente esclareça que essa bonificação está vinculado ao termo de adesão do SISU que a instituição irá fazer, certo? Isso é como se fosse uma ação afirmativa da UFPB, né, vinculado à regionalização, né? Os alunos, os ingressantes, né, os candidatos ingressantes que estudaram até o terceiro ano, né, primeiro, segundo e terceiro ano na Paraíba e são residentes da Paraíba, eles têm direito a essa bonificação de 10% na nota. Pró-reitora, como é que, quando é que essa bonificação ela vai começar a valer, né?
a partir deste SISU de 2021? Isso, o SISU, né, na verdade, nós faremos o termo de adesão, né, ainda não foi disponibilizado pelo MEC o termo de adesão, mas sim, como já foi aprovado, né, a resolução, ela já poderá ser utilizada no próximo SISU, que a UFPB vai fazer o termo de adesão. E quem é que poderá ser contemplado com essa bonificação, professora? Então, os alunos, né, os candidatos, no caso, que são residentes na Paraíba, né, que fizeram o ensino médio na Paraíba, né, o primeiro, o segundo, terceiro ano, ou que fizeram, né, tem a comprovação desse ensino médio desde que sejam residentes na Paraíba. Professora, de algum modo essa bonificação ela pode interferir no sistema de cotas legais que já existe ou não? Não, o sistema de cotas é um direito e está amparado por lei, certo? Então esse sistema de cotas será mantido, né? A UFPB tem adesão às cotas e no mínimo 50% de cotas que tem de direito da entrada da UFPB. Isso será mantido e respeitado, é lei. Muito bem, então obrigado pelas informações, pró-reitora. Estudantes, alunos aqui que vão prestar o Enem, o SISU no estado da Paraíba, vale ficar atento sobre esse assunto. Bruno, eu volto com você. Muito obrigado, João Lucas Duarte, pelas informações. Até daqui a pouco. Gente, e aqui em João Pessoa, jovens têm fácil acesso às drogas. A nossa equipe acompanhou um adolescente de 15 anos durante a negociação com um traficante. Acompanhe na reportagem exclusiva. Uma cena que se repete em festas, em locais públicos. Não importa a hora, o submundo das drogas está presente em muitos lugares e atinge principalmente os adolescentes. Eu cheguei com uns amigos meus, eles estavam fumando, pensei que fosse cigarro. Aí eu peguei e fumei com eles. Aí eles eu estava sentindo um gosto diferente na boca. Em seguida eu comecei a sentir uma sensação diferente. Aí eu perguntei, caramba, o que é isso? Aí eles disseram, é maconha. Quando a gente fala em adolescente especificamente, nós estamos falando numa fase de mudança e numa fase onde vão existir crises muito específicas ligadas à identidade, à criação de um grupo e ao pertencimento social. É importante falar que qualquer coisa no ser humano nós vamos estar relacionando a 3 fatores, o psicológico, o biológico e o social. Então, explicar por um motivo biológico que leva um adolescente, alguma pessoa a realmente abusar de substância ou adentrar na droga, nós estamos falando também de uma vulnerabilidade genética. Então, um dos motivos seria isso, uma predisposição orgânica, química, ligada a um histórico familiar, a um histórico genético mesmo, que daria uma certa predisposição ao vício da substância e entrar na droga. Nossa equipe de reportagem acompanhou um adolescente de 16 anos que usa drogas desde os 15. Quase todas as semanas, ele compra substâncias como maconha, LSD e êxtase. As imagens exclusivas, feitas com uma câmera escondida, mostram a facilidade em comprar maconha, uma das mais usadas entre os jovens. O traficante chega de bicicleta, retira a droga de dentro do short e entrega ao usuário. A ação dura menos de 30 segundos. A gente combina com ele, marca dele vir entregar, a gente paga e ele traz. E tudo isso em questão de minutos. Sim. E fácil, o acesso é fácil. Sim. Qualquer pessoa pode comprar. Qualquer um. A quantidade surpreende. São 50 gramas de maconha. Essa quantidade de 50 gramas é toda pra tu? Não. A gente compartilha com os amigos. Cada um dá um pouquinho e a gente divide. Ou seja, você meio que se torna um traficante. Não, porque eu não estou ganhando nada com isso e não estou vendendo. A ação padrão é conduzir a pessoa, né, o suspeito, até a delegacia. Se for menor, ele vai para a delegacia do menor, porque no caso ele vai estar cometendo um ato infracional análogo ou ao consumo ou ao tráfico de drogas, né? Essa questão do consumo ou do tráfico, isso é definido pela autoridade judiciária, no caso o delegado, de acordo com a circunstância, com a quantidade, com a questão da vida pregressa do suspeito.
Baseado nisso é definido a questão da autuação por tráfico ou por consumo. Enquanto separa os papelotes, ele recebe uma mensagem de outro adolescente, também de 16 anos, que pede a droga conhecida como bala, o êxtase. A curto prazo, a droga provoca confusão mental, depressão, problemas para dormir, ansiedade severa, paranoia, fissura pela droga, entre outros efeitos. A droga pode causar ainda danos cerebrais, falência dos rins, hemorragia e até mesmo levar à morte. Você agora está negociando com o outro jovem, você meio que é um intermediário, então, do processo de... Eu só vou dar os contatos. Você não vai comprar para ele, no caso? Não, também não vou, como não conheço a pessoa, eu só dou contato e ele se resolva. O garoto que pediu a substância alucinógena aparenta ser de uma classe social alta, o que mostra não existem fronteiras para as drogas. Nós podemos falar isso em várias classes sociais, o acesso a drogas vão existir de forma diferente. Então, se eu pego uma questão de vulnerabilidade, por exemplo, um adolescente, um jovem que tem um acesso mais fácil devido a uma cultura da comunidade em que ele vive, se a gente está falando em classes mais baixas, isso pode facilitar o acesso às drogas. Quando eu pego mais em questões de famílias mais bem aquisitivas, que se a gente falar que não existe uma cultura, a gente vai estar sendo mentiroso, existe sim também, todas as classes têm uma cultura da droga. E a questão financeira pode facilitar a compra da droga. Os perigos do mundo das drogas, eles são diversos, né? Então, se a gente começar pela questão da saúde, a gente vai ter uma gama de consequências físicas, né? Então, o adolescente, ele está com o corpo em desenvolvimento ainda, né? Então, esses efeitos do álcool, da bebida, até de remédios, né? Que às vezes a gente esquece que remédios são drogas, né? Então, se utilizados de forma indevida, eles podem também trazer consequências, como a dificuldade do raciocínio, né? A maconha, o crack, todos esses tipos de drogas, eles causam, né, a destruição de neurônios, então atrapalha o desenvolvimento intelectual na escola. A questão da aparência física, ela deixa os seus traços, né? Então, magreza extrema. A própria desenvolvimento da fala afeta a visão, então afeta o corpo inteiro, né? O corpo que ainda está em desenvolvimento. O usuário que estamos acompanhando segue para a casa de um amigo, onde separa a maconha com uma balança de precisão. O colega tem 17 anos e usa drogas há cerca de 2. Nem mesmo a presença dos pais na casa intimidam os dois. Usa quanto tempo? 2 anos. 2 anos já. E, no caso, seus pais estão em casa hoje? Estão. E se eles descobrirem que você está fazendo isso aqui? Eu vou tomar. Um caso que chocou a Paraíba foi a morte do ator Simão Almeida Cunha, esfaqueado no Centro Histórico de João Pessoa. O acusado, Ailton Romero, entrou no mundo das drogas com 14 anos de idade e, no momento do crime, estava sob efeito de entorpecentes. A mãe, Cátia Viana, sofre e luta há mais de 10 anos para livrar o filho do vício. Ele estudava no Olivina, né? 8ª série lá. Aí a gente descobriu que ele estava usando droga, mas não sabia qual era a droga que ele estava usando. Tinha dias que a gente olhava, não tinha roupa, ele tirava a roupa, trocava a roupa. A gente perguntava, cadê aquela pergunta que você estava? Aí começou por aí a gente desconfiar. Aí quando a gente teve a certeza mesmo que ele estava usando droga, a gente internou. A força mesmo, a gente internou. O primeiro internamento dele foi no Juliano Moreira. A gente internou ele. Não conseguiu, a gente não tinha dinheiro, condição para botar ele numa clínica. Aí eu passei um mês em casa com ele, saí do meu trabalho. Saí do meu trabalho não, fiquei um mês em casa com ele, dando remédio e tudinho. Tem hora que ele queria sair até pelo telhado. Eu não tinha como segurar ele. Eu conversava com ele. Quando ele estava agitado, eu conversava, ele ficava mais calmo. Mamainha, quem está nesse vício, as meninas saem. Eu digo, não, a pessoa tem que ter força, rapaz, para não fazer isso. Porque cada vez que você fumar, você fica mais dependente ainda. Pare com isso, você está perdendo sua vida. Seu irmão morreu, não tem mais o que fazer com o seu irmão, não. Tem que fazer com você. Quer ser internado? Tem clínica que a pessoa vai porque quer. Não, quero não. Se você desse uma roupa, ele trocava pela droga. Se você desse uma comida, ele tinha que comer na sua frente, porque ele trocava pela droga. Ele trocava comida, trocava tudo pela droga, sandália. Podia ser qualquer coisa, ele trocava. Ele não queria saber mais de nada, só de droga. Rapaz, é uma situação angustiante, eu não durmo. Eu penso do outro lado também, da outra família, né? Penso nele também, que ele é meio perturbado no canto daquele. É uma situação
inexplicável. É uma situação que eu não sei nem dizer o que eu estou sentindo. Qualquer droga vai gerar a dependência que vai adoecer não só a pessoa, mas também a família. Em todo o país, a Polícia Militar atua com o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD, que orienta crianças e adolescentes sobre os perigos dos narcóticos. Ele é um programa internacional, ele surgiu nos Estados Unidos, ele se chama DARE, né? Então hoje a gente tem em mais de 60 países esse programa sendo desenvolvido. Aqui no Brasil sofreu um aportuguesamento, né? Então passou-se a chamar PROERD. É desenvolvido em todos os estados do Brasil, todas as polícias desenvolvem esse programa e ele faz parte das atuações preventivas no campo da educação, né? Então ele é uma prevenção primária educativa. A gente atua nas escolas com crianças a partir dos 4 anos de idade até o 7º ano do ensino fundamental, ensinando a eles tomarem decisões seguras e com responsabilidade. O PROERD não conscientiza apenas sobre as drogas. São vários temas abordados pelo programa. Eles vão falar de assuntos como a segurança pessoal, né, nas ruas, com quem eles podem falar com segurança, a utilização da faixa de pedestre, cinto de segurança, né, os locais adequados para brincar. Aqui a gente fala um pouco dos assédios que as crianças podem sofrer nas ruas, né, então se for ofertado alguma coisa para entrar no carro de estranho, né, não fazer isso e saber identificar essas situações e a parte mais importante, relatar a um adulto de confiança. Aqui a gente fala da questão do bullying, né, as diferenças entre os colegas, a importância dessa diferença entre os indivíduos e como se relacionar de forma saudável. Os jovens estão cada vez mais presentes nesse mundo, que muitas vezes acaba sendo mortal. O fácil acesso, a influência dos amigos, a curiosidade. Tudo isso contribui para esse aumento, que destrói famílias, vidas. Nunca entre, nunca queira, diga não queira nada, nem maconha, nem cocaína, nem loló, nada. Nunca queira nada disso na sua vida. Além disso, destruir a própria pessoa, destruir também a família dela. Com certeza, destrói os pais, a família, tudo. Perceba que esses atos eles vão ter consequências e que podem fazer te perder o controle. Não necessariamente vai ser assim, mas pode ser assim. Então é ter essa análise como um todo, ter a noção da tua saúde mental, da tua saúde física também, como teu bem maior. E não algo que você possa estar ali, vai ser só dessa vez. Sabe, ter esse cuidado, ter esse senso crítico. E eu acho que principalmente você leia sobre os efeitos negativos, leia sobre o que pode acontecer, sabe? Será que é só uma vez mesmo? Entende? E você criar dentro de você uma responsabilidade consigo mesmo, que é o que falta muitas vezes nos adolescentes, que é o que fazem eles adentrarem nesse mundo ou usar essas substâncias. Pois é, infelizmente essa é a nossa realidade aqui de João Pessoa, não só aqui da capital, mas também de todo o Brasil, inclusive de outras partes do mundo. Esperamos que os jovens se conscientizem de que isso representa realmente um perigo para a vida. Mais um intervalo rapidinho, coisa de 1 minuto, e a gente volta falando sobre queimadas que prejudicaram mais de 400 mil clientes da rede elétrica da Energisa. A gente volta em instantes. Alerta Online. Alerta Online. A notícia não tem hora para acontecer. Por isso, nossa equipe está atenta aos principais fatos que irão virar notícia, seja nas primeiras horas da manhã ou durante a noite. Estamos nas ruas em busca de um jornalismo autêntico e de qualidade. A equipe da Rede B HD com exclusividade chega no momento de uma denúncia. Pelo menos uma vez por ano, quando a chuva aperta, é essa situação que a gente se encontra. Somos a Rede B. Rede B TV, jornalismo autêntico. Alerta Online de volta segunda-feira. Não é só na sexta que o pessoal é animado aqui não, viu? Na segunda também, e é importante, tem que ser assim mesmo. Todos os dias agradecer pela vida, pelas oportunidades oferecidas, e é isso que a gente comemora todos os dias aqui na Rede B, em casa, em todo lugar, né?
Vamos seguir o programa de hoje? Mais de 400 mil pessoas ficaram sem luz na Paraíba no ano passado. O motivo? Queimadas em canaviais. Olha só, foram mais de 80 ocorrências registradas pela Energisa em 2020, em que o fogo aí acabou afetando a rede elétrica. Neste ano, até o momento, já foram registradas cerca de 30 ocorrências que geraram interrupções no abastecimento de energia elétrica a quase 11 mil clientes. João Lucas Duarte já está aqui novamente com a gente. Ele está na sede da Energisa de João Pessoa e vai trazer mais detalhes sobre isso. João? Sim, Bruno, esse é um problema muito recorrente. Queimadas em canaviais que acabam afetando a rede elétrica. Eu vou conversar aqui com a Alana. Muito boa tarde. Como é que isso acontece? Como é que essas queimadas elas afetam a distribuição de energia elétrica? Geralmente, Lucas, geralmente são queimadas que não são feitas cuidadosamente, de forma adequada, né? E aí ela se expande para a rede elétrica, causando curto. E aí para vários clientes nossos. Só o ano passado, para você ter uma ideia, foram mais de 400 mil clientes afetados. Além dos riscos à rede elétrica, essas queimadas também oferecem outros riscos, né? Curto-circuito, né? E choque elétrico. Então, a queimada em canaviais, por exemplo, como eu havia dito, e você também, Bruno, que é algo frequente e comum, ela deve ser feita com alguns cuidados, né? Para não afetar as redes elétricas. Isso, geralmente, né? Como barreiras, né? E acompanhamento, né? Porque quando ela se expande, aí fica incontrolável. E se caso isso aconteça, o que é que a pessoa deve fazer se a queimada acabar se estendendo mais do que deveria? Se você vê fumaça ou fogo, né, busca o corpo de bombeiro pelo 93 e se vocês identificarem que está próximo da rede elétrica, entre em contato pelo 0800 083 096 com a Energisa. Essa queimada e aí posteriormente atingindo a rede elétrica pode também afetar, como eu havia dito lá no início, o abastecimento de energia, né? Isso, os clientes, devido ao curto, né, os clientes eles ficam com falta de energia e aí a gente tem que ir ao local para poder tentar fazer a manutenção ou a corretiva. Você sabe me dizer aqui no estado qual a frequência que isso ocorre ou em qual região ocorre mais essa questão do risco, né, da queimada e o abastecimento de energia elétrica acabar também sendo afetado? Geralmente é nesses períodos, né, de agosto a janeiro, né, na parte rural, né, quando o pessoal está fazendo às vezes eles acendem uma fogueira perto de uma vegetação, bitola de cigarro perto da vegetação, ou estão fazendo limpeza nas pastagens. E aí se não fizer, né, a exemplo, né, uma barragem com segurança, pode ocasionar esse problema. Então vale ficar atento a esses cuidados. Mais uma questão comum, né? Iluminação pública. Muita gente pensa, a Energisa é responsável pelo nosso abastecimento aqui no estado, que ela também é responsável pela iluminação dos postes, por exemplo. Mas não é assim, né? A responsabilidade da iluminação pública, que é tão importante para a nossa segurança, né, é da prefeitura, né? Os órgãos públicos municipais, eles são responsáveis tanto pela implantação, pelos projetos, né, manutenção, expansão, às vezes tem praças novas, né, e operação e manutenção. Então, assim, ela é responsável por todo o serviço de iluminação pública. Tá certo, então, Alana, muito obrigado. Então é isso, se tiver problema de iluminação pública na sua região, tem que contatar a prefeitura da sua cidade e não a Energisa nesse caso. E sobre as queimadas, vale a pena levar em consideração esses fatores de prevenção, tanto para a saúde, a nossa saúde, né, como também a da rede elétrica. Bruno, eu volto com você. Muito obrigado, João Lucas, pelas informações. Lembrando, sexta-feira tem Bom Dia RDB com Deise Ponciano e Emiliano Gomes, a partir das 9 da manhã. Segunda-feira, meio-dia, temos um encontro marcado aqui no Alerta Online. Não perca semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Nesta sexta, a partir das 9 da manhã, Bom Dia Rede B, com Deise Ponciano e Luque. Da Europa Internacional ou da nossa capital, os destaques no jornal. Integrando a Paraíba através da notícia, somos a Rede B, levando a informação a você.
Rede BTV, jornalismo autêntico.